A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, amados de Deus. Amém. Estamos com um vídeo muito polêmico aí no canal, no YouTube, falando sobre o segundo casamento. Muitas retaliações, mas nesse momento queremos trazer mais um assunto sobre o casamento, o segundo casamento. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria. Amém. E que a presença do Senhor seja constante no seu lar. O Santo Espírito possa ter morada na sua casa, morada na sua casa. E os anjos do Senhor fiquem com você aí, neste momento. E que todo principado, potestade ou qualquer hoste maligna seja anulado e repreendido no nome de Jesus Cristo. Que você seja uma pessoa feliz, que vive em paz. Que o anjo do Senhor tenha morada nessa casa. E a sua mente agora seja aberta, seus ouvidos sejam abertos, sua visão seja aberta, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? E vamos ao assunto, segundo casamento. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2, 21 ao 25. E você já não cumprimenta as irmãs e mamãe. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma palavra para nos enriquecer na presença do Senhor. É verdade, ficarmos mesmo fortalecidos. Amém. E vamos lá? Vamos ao Gênesis. Abra sua Bíblia, você que está em casa agora, se tiver liberdade, abra, tá bom? Amém. Fique com a gente até o final do vídeo, porque é forte. Eu orei a Deus, pedindo a Deus mais um vídeo sobre o assunto, e eu pensei até que Deus ia preparar o missionário Ziel, né? E eu vendo ele estudando muita Bíblia, eu perguntei, filha, é o assunto do casamento? Ele, não. Aí foi onde Deus está usando agora a missionária Mara. Aliás, quando eu orei a Deus, falei assim, eu estou sem tempo para fazer esse levantamento, use alguém. Aí Deus usou Mara, porque ela me falou, missionária, não sabe o que eu descobri sobre o segundo casamento. Eu falei, então vamos fazer um vídeo. Então vamos lá? Amém. Glória a Deus. Pode ler, missionária. Diz assim em Gênesis 2, 21. Então o Senhor, Deus, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. No jardim do Éden. Estavam nus. Né? Porque não tinha ali nenhum problema de estar do jeito que nasceu, porque foi um propósito de Deus de não haver o pecado. Então, como todos aqui sabem, a serpente veio e abriu os olhos deles através do pecado, da desobediência, comendo ali aquele fruto que foi proibido. Então agora Deus vem, eles fazem um jeito lá de tampar suas vergonhas após ter pecado, e aí Deus faz uma túnica, Deus faz vestes com pele de animais para vestir Adão e Eva. Né? E deixará pai e mãe e se tornar-se uma só carne. Deus agora está lembrando para todos nós de que este casamento, esta união de um homem com uma mulher, não pode ter uma terceira pessoa no meio. Tem que ter o Pai, Filho e Espírito Santo, sim, mas humanamente falando, não pode ter uma terceira pessoa no meio. Então, quando nós falamos de uma terceira pessoa no meio, nós também lembramos das questões traição. Porque não é só a mãe e o pai que se metem no meio de um casamento. Também se mete uma terceira pessoa no meio, que poderá ser um homem ou uma mulher. Ou seja, amantes, traição. Né? Uma vez entrando uma terceira pessoa no meio, como amante, né? Nessa área da traição, nós já vemos aqui uma quebra, né? Do que foi determinado por Deus. Que não poderia ter esta terceira pessoa no meio.
E que isso já faz o quê? Isso já suja o leito, né? Já põe leito com mácula. Contaminação. Contaminada, né? Esta contaminação é abominável aos olhos do Senhor. Assim como o divórcio é abominável aos olhos do Senhor. Sim. E esta terceira pessoa no meio, que foi o último vídeo que eu falei da traição, né? Da prostituição, também é abominável aos olhos do Senhor. Recentemente eu divulguei um versículo da Bíblia, onde em Coríntios, né, que vem falar que Paulo diz que quem se deita com prostituto ou com a prostituta é prostituto também. Então, uma vez esta mulher casou-se com este homem e ela sabe que ele está se prostituindo e ela deita com ele sabendo que ele está se prostituindo, ela também no reino do Espírito é uma prostituta. E ela também no reino do Espírito, tudo indica que ela também, por aceitar esse nível de prostituição, ela poderá ir para o inferno por concordar com isso. Porque você pode dar um Google, dê um Google aí na internet e pergunte ao Google se há alguma pesquisa que comprove que o esperma de um homem, esse contato de um homem com uma mulher fica entranhado no sangue um do outro. Porque quando a Bíblia vem falar que ambos são uma só carne, esse espermatozoide que entrou na mulher, ele já faz parte do corpo dessa mulher. O sangue deste homem já penetra no sangue dessa mulher. O DNA desse homem já está dentro dessa mulher. Então, uma vez o DNA estando dentro do corpo dessa mulher, e essa mulher vai lá e arruma outro DNA para dentro do corpo dela, usando-se traição. E este homem é a mesma coisa. Então, tal que nós viemos lembrar a respeito do vírus da AIDS. Uma pessoa que tem o vírus da AIDS, que se relaciona com outra pessoa que tem o vírus, que não tem o vírus da AIDS, passa o vírus da AIDS para aquela pessoa. Mas, olha, a AIDS, ela é uma doença que vai para o sangue. Então, como que isso foi parar no sangue dessa mulher? Por causa dessa penetração, por causa desse esperma que viajou no corpo dessa mulher. Então, o DNA desse homem, um DNA está dentro do outro. O meu DNA está no Osiel e o DNA do Osiel está em mim. Hoje ou amanhã, eu me separo do missionário Osiel, Deus o livre guarde, e se eu tivesse em período fértil, em período de ovulação, e eu quisesse engravidar, por exemplo, e arrumasse um outro homem, a ciência comprova de que o meu filho terá o DNA do Osiel. Ainda terá DNA do Osiel, mesmo sendo filho do missionário Osiel, podendo ter o DNA de um outro parceiro. Aliás, ou se eu engravidar do missionário Osiel, tendo relacionamento com outro homem, o meu filho poderá nascer com os traços do outro homem, mesmo este outro homem não ter realmente sido pai, mas o DNA está no sangue. Isto eu dei um Google, né? Fiz um print e mandei para algumas pessoas, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Vai para o Google e pergunta, tá? Eu já fiz aqui, mas eu vou fazer novamente a pergunta. É comprovado que os filhos podem nascer com DNA de parceiro antigo? De acordo com G1globo.com, cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, descobriram que filhos podem herdar características de ex-parceiros sexuais da mãe. Fenômeno foi observado em animais, né? Fizeram lá também os animais. Eles falam um nome bem estranho aqui. Aí por isso eles fizeram essa pesquisa. Então vamos lá. Porque eles usam animais para fazer essa pesquisa também, né? Não vou falar o nome dos animais. Então, gente, foi interessante essa parte aqui pesquisada. Por quê? Porque desde que entrou uma terceira pessoa nesse casamento, entrou também esse perigo aqui.
Verdade. Ah, mas esse filho não é meu, esse filho se parece com o fulano. Por que se parece com o fulano? Porque o DNA do fulano estava no corpo dessa mulher. Então, quando a gente veio defender a questão do separar em caso de traição e prostituição, é por conta disso e por conta também da questão do que Paulo falou, que aquele que dorme com prostituto é prostituta, né? É prostituto também. Então, onde que está escrito? Deixa eu ver aqui rapidinho. 1 Coríntios, gente, 6,16. Lê, Mara. Missionária Mara. Vou ler aqui. Não sabeis, vou ler o 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Uma só carne. O que está escrito em Gênesis: unir-se-á o homem e sua mulher e serão uma só carne. Uhum. Não pode entrar uma terceira pessoa. Se entrou uma terceira pessoa que prostituiu com este homem, ele já está abominável diante dos olhos do Senhor. Se essa mulher se prostituiu com um homem, tanto o DNA dessa mulher está nesse homem, quanto o DNA desse homem está nessa mulher. Então, assim, antigamente, os antigos sempre diziam isso. Eles sempre mencionavam sobre esses assuntos, né? Que não podia, e explicava de uma maneira mais assim, rude, mais assim, ignorante, né? Minha mãe sempre explicava essas coisas para mim. Então, assim, você não pode receber, um exemplo, uma carga, né? Vamos botar aqui, você não pode receber algo no relacionamento sexual do seu marido e depois receber de um outro, né? E assim por diante, né? Essa mulher que se ela tiver AIDS e ela se deitar com um homem, ela vai passar AIDS para esse homem. Esse homem vai ter uma AIDS, uma doença. Então, é tão tal que as doenças sexualmente transmissíveis, doenças venéreas, não são por conta de um beijo na boca, são por conta do relacionamento, literalmente, né? Da penetração. Então, aqui há essa abominação. A gente percebe que há essa abominação. É abominável aos olhos do Senhor quando uma pessoa fez um pacto a outra e há uma quebra desse contrato e há essa parte do lado tanto sentimental, né, o emocional dessa pessoa. Nós temos uma senhora que, por ela ter sido traída, ela teve um AVC e ela ficou em cima de uma cama, uma mulher cheia de vida, uma mulher cheia de vigor e tá de AVC em cima da cama. Aprendeu, como muita gente diz, que não pode separar, que não pode divorciar e morre nas caladas em cima de uma cama, muitas vezes, morre com aquilo na cabeça. Não posso, mas o homem está saindo com a mulher, trazendo os DNAs dessa mulher e também penetrando com essa outra que é a dele e jogando nela os DNA da outra e os problemas da outra. Se a outra tiver uma doença, vai passar para a mulher dele. Tranquilo, vai passar para a mulher dele. E é abominação. Então, assim, tudo isso é abominável. Então, missionária, como que a senhora, diante da prostituição, da traição, a senhora faz um vídeo dizendo que pode separar e casar de novo? Por causa de Mateus 5, verso 32 e Mateus 19, 9. Eu louvo a Deus que, pela insistência das pessoas me perguntarem, está me obrigando até mesmo a decorar Mateus 5, 32, Mateus 19, 9. E eu vou morrer dizendo isso até Jesus voltar. Por quê? Mas se casar com a repudiada sem prostituição, se casar, comete adultério. Mas se houve prostituição, a repudiada está livre, tem que separar e eles têm que passar um tempo de purificação. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que foi traída, que se prostituiu e, já arrumou um outro parceiro. Não estamos falando isso. Estamos falando do tempo de purificação também. Mara, muito importante isso. Tem que purificar. Nós ouvimos, eu não vou divulgar aqui, o vídeo também de uma mulher
diz ser pastora, toda cheia de Beraguedesh, então eu não vou divulgar. Mas ela falou uma coisa que me chamou a atenção, e ela disse: tempo de purificação para você que tinha vários parceiros, para você que tinha muito tempo de purificação, de jejum, de santificação, muito jejum, muita purificação, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Seus filhos poderão nascer sim com o DNA dos antigos parceiros. Em vez de parecer com o teu marido que tu arrumou agora, vai parecer com os outros lá de fora que tu não sabe nem quem é mais, nem lembra quem é. Tá entendendo? Nem lembra quem é. Então, assim, caso bem complicado e que nós estamos... E é polêmico esse negócio, meu amigo. Ou não tem mais fazer como um certo pastor. A mulher chegou chorando, pastor traiu meu marido. O homem ficou surpreso com aquela situação. E o que aconteceu? O pastor levou esse casal a um tempo de purificação. Pegou esse casal, colocou em um sítio. Esse pastor acompanhou esse casal e que isso custa muito dinheiro, porque esse pastor tem muita grana e muitos empregados a favor dele e muitos setores reservados para botar esses casais. Palestra de manhã cedo, 6 horas da manhã, jejum o dia inteiro e fez um milagre que hoje esse casal são pastores de uma igreja, tomam conta da obra de Deus, mas precisou de um tempo de purificação. Por isso, ou a opção divórcio. Então, assim, foi que pessoas falam assim: mas você está orientando a se divorciar? Não, eu não sou boba para chegar e dizer para você que o seu marido lhe traiu e depois vai procurar você e você é sua esposa. Para com isso. Você não é obrigada a isso. E outra coisa, é proibido. Se o teu marido se prostitui, ele é um prostituto. Então, você deita com ele, tu é outra prostituta. Entendeu? Essa é a realidade do ministério. Voz de Deus vai ser voz de Deus até morrer. Nós não vamos aqui enganar ninguém, não vamos aqui ter que prestar conta de uma coisa que a gente tá falando aqui no YouTube. Vamos prestar conta no juízo. A não ser que, eu orei a Deus, falei: Senhor, preciso de mais informação a respeito do assunto, para que haja uma estabilidade nessa situação. Meu pastor Davi Miranda, missionário não sei quem, e lá. Eu avisei que eu falei. Quando o pastor Davi Miranda, ele caiu em adultério com uma jovem, e ele deve ter se purificado, porque se ele é homem de Deus, se purificou. Então, a esposa dele, tem que saber, a esposa dele quis perdoá-lo, entrou em processo de jejum, consagração, em processo de purificação, tá? Porque não vem com essa não, tem que ter um processo de muita purificação, de preferência 1 mês de jejum sem comer nada, até o sangue ser trocado por outro sangue. Foi o que a minha mãe uma certa vez falou assim: olha, falou com meu pai, se tu ir fazer vários exames de sangue, de tudo, descobrir que tu não tem doença nenhuma, aí sim, eu volto pra tu. Mas se não, não volto pra tu. E essa foi a determinação da minha mãe. Meu pai nunca quis fazer exame nenhum. Ficaram como um ajudando o outro, como amigo, mas não tinham mais nada, porque minha mãe não aceitava. Minha mãe não aceitava isso. Tá? Se recusava. Ela disse: olha, muitas doenças são transmitidas por conta disso. A gente, às vezes, por exemplo, eu não tenho a imunidade boa, suficiente, aí vem uma fulaninha, tem uma imunidade supimpa, me tem meio de bactéria que não faz efeito nenhum no organismo dela, mas vai arrebentar com a minha vida e vai me matar em 2 tempos. Vai me destruir em 2 tempos. A doença que está nela não está tendo... Tem gente que carrega o vírus da AIDS por 10 anos sem ter resultado nenhum no corpo dele. Mas joga no outro fraquinho, o outro fraco morre em 3 meses. Então, assim, cuidado. Desperto você a ter cuidado, porque muitas mulheres hoje morreram por causa do marido prostituto. Muitas mulheres hoje que deveriam estar aqui pregando a palavra, existindo por causa do marido prostituto. Outros homens também morreram por causa de uma mulher prostituta. Tá bom? Então fica esse despertamento espiritual aí. E missionária Mara? E ela não pode se sujeitar a ter relação com ele sendo ele um prostituto. Não, porque ela tá pecando. Ela tá pecando. Ela tá meu pecando. marido. E é abominação ao Senhor. É abominável o Senhor. Agora, lê a parte.